Boa noite a todos vocês. Hoje, dia 22 de setembro, uma terça-feira fria aqui em São Paulo, né? E para aquecer essa terça-feira, nada melhor do que a gente falar de um assunto que tem um interesse muito grande. Eu todo dia quase recebo perguntas, dúvidas a respeito desse conteúdo que eu vou começar a falar com vocês agora, que é sobre o jejum intermitente. Só que hoje eu vou dar um comparativo do jejum intermitente, todos os seus protocolos, né, o porquê que ele tem tantos benefícios, quem pode fazer, quem não pode fazer, mas eu quero compará-lo também com a restrição calórica intermitente, que muito tem se falado e muito tem se aplicado também. Então eu quero hoje poder levar essas informações para vocês, muito embora eu sempre digo que qualquer orientação nutricional, ainda mais sobre esses aspectos, sobre esses protocolos que são extremamente específicos e tem que ser bem indicados, tem que ser bem avaliados para poder ter um resultado positivo e não efeitos colaterais quando mal feitos, mal empregados, mal indicados, ok? Boa noite a todos vocês. Oi, Fabiola. Oi, Lenice, personal, Júnior, que é um grande seguidor meu. A Fabiola é uma querida, né? Uma paciente minha aí, que tá sempre assídua. A Ruth, um beijo grande para todos vocês. Vou acenar aqui. E como eu sei que eu quero responder a algumas perguntas que já me encaminharam, algumas perguntas que eu sei que vão surgir aí no meio dessa live, eu vou começar a falar para não perder muito tempo, mas quero que vocês se sintam à vontade para poder me questionar, porque afinal de contas a live, gente, é feita para isso e com essa intenção, para que seja bem interativa, que a gente consiga aí fazendo com que as informações cheguem da maneira correta, com uma linguagem acessível, que vocês entendam e consigam se beneficiar de alguma forma, tá bom? Então, boa noite para todos vocês. Quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica, funcional e fitoterapia. Oi, Ju, tudo bem? Aí, Juliana. Minha filha aí tá vendo a live, que logo mais vai fazer umas 20 horas com a Vanessa Camargo. Aí espero que vocês tenham duas lives, a minha e dela, hein, na sequência. E a gente trabalha aqui, tanto eu como a Juliana, na Clínica Equilíbrio Nutricional, todos os dias aqui na Zona Leste. Muito bem, agora com consultas presenciais e online, hein, gente? Então vamos lá, o que é jejum intermitente, né? Para quem não sabe, jejum intermitente é quando a gente passa alguns períodos jejuando e outros comendo. E o jejum é um evento, vamos dizer assim, é um processo já muito antigo que os nossos ancestrais já usavam, né? Na pré-história a gente já usava aí esse tipo de comportamento nutricional, porque a gente não tinha disponibilidade de alimentos a toda hora, a todo instante. A gente tinha que sair para caçar. E aí só quando a gente caçava é que poderia comer, e aí então ficávamos grandes períodos aí sem comer. Com isso, nós tivemos uma adaptação genética para isso. Então, jejuar não é algo recente. Jejuar é algo que nós temos potenciais para fazer a partir do momento que a gente tem uma adaptação também a isso. É lógico que depois, né, com o passar do tempo, a era da indústria, enfim, toda a parte, toda a vida moderna, a tecnologia, com tudo isso a gente hoje chegamos até hoje com essa fartura incrível de alimentos, e aí é óbvio, tivemos essa adaptação também, mas com uma facilidade muito grande de armazenar, que nós temos já herdada lá de trás. E por isso que nós estamos também com os índices que estamos de obesidade e sobrepeso, tá, gente? Bom, então, jejum intermitente, nós temos 3 protocolos mais comuns que nós usamos. Nós temos o jejum, que é o mais utilizado, que é o de 16-8, onde a gente fica 16 horas sem comer, jejuando, e 8 horas com uma janela de oportunidade aí, com uma janela onde a gente faz a alimentação, né? A gente se alimenta,
onde o outro que nós temos é o de 18:4, ou seja, a gente fica 18 horas jejuando e aí com 4 horas em alimentação. E depois nós temos o de 24 horas, onde a gente passa o dia inteiro sem comer nada. Só que, gente, para a gente começar a fazer um protocolo de jejum, nós temos que ver quem é esse paciente. Nós temos que, a minha prática clínica já diz, a gente tem que adaptar esse paciente para que ele consiga chegar ao jejum intermitente. Né? É normal que no início ele vai ter dificuldades, ele pode ter até alguns sintomas adversos, mas a gente tem que saber se aquele paciente tem potencial para que a gente aplique o jejum intermitente. E às vezes ele é uma segunda fase do meu tratamento, né? Da minha intervenção. Dificilmente eu vou fazer um jejum intermitente para quem chega aqui com uma alimentação toda bagunçada, toda errada, comendo de uma forma todo desequilibrado. Então eu já vou aplicar? Não é a primeira estratégia, não seria o mais indicado. Primeiro a gente vai fazer uma adaptação a esse paciente com novos hábitos alimentares, inserindo aí uma rotina alimentar adequada, de acordo com a necessidade dele, com o objetivo que ele veio atingir, se é emagrecimento, ou se é a gente melhorar alguns marcadores inflamatórios, ou se ele já tem uma doença cardiovascular, ou porque ele já tem uma dislipidemia, ou um diabetes, enfim. Então vamos primeiro fazer uma organização dentro do cardápio dele. Aí, a partir do momento que eu organizar, que esse paciente tiver uma adesão adequada, bons hábitos alimentares, dentro de uma rotina alimentar bacana, aí sim eu posso até sugerir que ele faça o jejum intermitente. Vocês vão saber o porquê que eu posso propor essa estratégia. Não é uma estratégia que eu vejo que um paciente que não tem disciplina, que não tem muito essa questão de cumprir, né, com coisas mais rigorosas, né? Enfim, tem algumas especificidades a nível de idade que eu vou falar também, então não é para todo paciente que eu posso indicar, mas se eu vejo que ele tem potencial para isso, se ele é um paciente que tem diabetes, resistência insulínica, enfim, e ainda tem um sobrepeso, uma obesidade, que eu posso sim aplicar um jejum, esse paciente eu vou aplicar, mas não num primeiro momento, ok? Bom, então, quando eu faço um protocolo de 18:6, que é o mais de 16:8, melhor dizendo, que é o primeiro que eu aplico, porque, gente, menos do que isso, assim, a gente não tem um impacto cardiometabólico como eu falei para vocês, né? Eu não tenho um impacto tão grande no emagrecimento, eu não tenho um impacto tão grande nessas disfunções metabólicas, então eu tenho que ter pelo menos esse jejum de 16 horas. Para quem não consegue, eu começo a fazer até de 14, para depois fazer o de 16. Mas a partir do 16 que eu tenho realmente bons resultados. E o de 16 para 8, eu posso parar de comer às 20 horas e começar ao meio-dia, sem problemas nenhum. E o de 18 para 4 horas, de 18:6, desculpa, 16:8 e o de 18:6, eu posso terminar às 20 horas, né? Eu posso terminar ele às 21 horas, desculpa, às 14 horas, às 20 horas eu paro de comer e começo às 14 horas, tá? Esse é um jejum mais prolongado, um pouco mais difícil, que eu até posso fazer. E o de 24 horas, geralmente eu faço na segunda-feira, quem consegue. Esse é mais difícil ainda, né? Por quê? Porque ele é um jejum que requer uma adaptação maior. Isso é importante chegar. Mas para tudo isso eu vou fazendo uma adaptação, gente. Não é num primeiro momento que eu já vou aplicar. Então eu primeiro faço 12 horas, depois eu faço 14 horas, depois eu faço 16, aí eu posso até chegar nos 18. Agora, uma coisa importante dentro da janela de oportunidade que eu tenho aí na janela de alimentação, eu vou ter que saber o que essa pessoa vai comer, né? Então eu preciso ter uma alimentação saudável dentro dessa janela.
Então, não adianta eu fazer um jejum e depois chegar na hora da alimentação, eu vou comer tranqueira, guloseima, não é isso. Eu tenho que comer o máximo de nutriente possível dentro desse período, porque eu tenho que sinalizar para o meu corpo saciedade. Então eu tenho que fazer uma estratégia muito inteligente no sentido de dar para esse paciente as proteínas, as gorduras, ou a quantidade certa também de carboidratos de baixo índice glicêmico, mas dentro de um potencial nutricional super importante. Agora, o jejum intermitente, gente, não necessariamente ele vai ter uma restrição calórica. Ou seja, tem muita gente que faz o jejum e não restringe nada de calorias quando você pode comer. Então, vamos supor que eu preciso de 1.500 calorias, que eu gaste essas 1.500 calorias diariamente. Eu posso fazer o jejum, por exemplo, de 16 para 8, ou seja, parar de comer às 20 horas e só começar ao meio-dia do dia seguinte, mas do meio-dia até as 8 horas da noite, que é o período que eu posso comer, eu vou comer 1.500 calorias. 3 refeições, por exemplo, de 500 calorias cada. Isso pode acontecer. Agora, o ideal é que eu tenha, além do jejum, uma restrição calórica para mim ter mais benefícios com relação ao emagrecimento e em relação àqueles parâmetros, né, aqueles marcadores cardiometabólicos. Se eu quero ter os benefícios do jejum, eu preciso também, além de jejuar, fazer também uma restrição calórica no período que eu for comer, que pode ser 20, isso daí é o que os estudos mostram. Então, assim, tem os benefícios da gente fazer só o jejum? Tem, porque eu vou estar melhorando a expressão genética, principalmente dos genes da longevidade, mas eu não vou ter o mesmo benefício no emagrecimento, eu não vou ter o mesmo benefício, gente, na dislipidemia, na insulina, na glicose, né, em melhorar essa questão insulina-glicose, em diminuir o LDL colesterol. Eu não vou ter o benefício nisso, e muito menos no emagrecimento, se eu não tiver uma restrição calórica junto com o jejum intermitente, ok? E a restrição eu posso fazer de 25% até 50%. Essa é a média mais comum que a gente aplica no período em que a pessoa possa comer. E aí a gente divide esse valor calórico nas refeições que ela for fazer. Quando eu tenho jejum de 18, gente, para 6, que eu vou comer só 6 horas e ficar 18 horas sem jejum, que eu falei que pode ser aplicado, eu termino de comer 19 horas, por exemplo, 7 horas agora, ó, terminei de comer, eu só vou comer a 1 hora da tarde amanhã. Isso se eu estiver aplicando o jejum de 18/6. Ou então, para quem prefere, eu paro de comer às 20 horas e vou só comer às 2 horas da tarde amanhã. Ok? Esse é um outro protocolo, como eu acabei de explicar para vocês. Mas nesse período que eu como de 6 horas, eu vou fazer a restrição calórica. Isso é o melhor. Mas para tudo isso, a gente vai ter que ir adaptando as pessoas a isso. Não é, como eu falei para vocês, que de primeira instância eu vou aplicar. Eu aqui hoje, só para vocês poderem entender, eu tenho uma paciente que já há anos ela faz o jejum de 24 horas, que é muito difícil. E ela faz justo na segunda-feira, né? E eu também sugeriria para quem quer se arriscar a fazer o jejum de 24 horas, fazer realmente na segunda, porque vem de um fim de semana, né, que já vem com uma oferta às vezes maior do que deveria, e aí, como a gente já tem a segunda sem carne, né, como a gente já tem aí a segunda que tem gente que só passa de dieta líquida, né, são estratégias bacanas, importantes, que são aplicáveis, desde que sejam bem orientadas, como eu disse inicialmente. Então, essa paciente, ou quem vai fazer o protocolo de 24 horas, fica, por exemplo, do domingo à noite, sem comer, até a segunda-feira à noite, das 20 horas às 20 horas. Ou então, do almoço de domingo, que termina 2 horas da tarde, até as 2 horas da segunda-feira, sem comer. É uma possibilidade.
Oi Roseli, oi Angélica, oi Silvana, oi para todo mundo. Agora, o jejum intermitente, gente, então é importante a gente saber da restrição calórica que vai fazer, da gente fazer então a quantidade adequada de macronutrientes, como dividir ele ao longo da hora que eu for a fazer com que haja o consumo alimentar. Isso tudo tem que ser muito bem ministrado, tá? E outra coisa, dentro dessa fase de ingesta de alimentos, a gente vai dar sempre uma quantidade mais restrita de carboidrato. Vai ser uma dieta low carb também, porque a minha intenção é que o paciente entre em cetose, que ele vá produzir corpos cetônicos também, né? Isso é importante também, porque é a partir desses corpos cetônicos que a gente vai ter os benefícios que o jejum intermitente tem. Os corpos cetônicos são produzidos a partir do momento que eu não utilizo como substrato para gerar energia a glicose, e sim a gordura armazenada. E aí então eu produzo esses corpos cetônicos para gerar energia. E esses corpos cetônicos, eles começam a ser então produzidos a partir de 2, 3 dias que eu apliquei essa orientação, esse jejum, com 20 gramas no máximo de carboidratos, né, que eu possa estar então ministrando para poder então produzir esses corpos cetônicos. E o jejum, ele é intermitente quando eu aplico ele, que eu posso aplicar, então, dia sim, dia não. O paciente pode fazer 5-2, ou seja, ficar 5 dias comendo normalmente, com uma restrição calórica, né? Às vezes a gente dá, ou normocalórica, e fazer 2 dias com restrição e com o jejum, levando em consideração, né? Ou então fazer dias alternados. Né? Então faz dia sim, dia não, dia sim, dia não. Então ele pode fazer segunda, quarta, sexta de jejum intermitente, ou terça, quinta e sábado de jejum intermitente, e os demais dias, que seriam 4 para completar a semana, de uma dieta com restrição calórica ou não. Tudo depende, gente, do tanto de peso que esse paciente quer reduzir, de quem é esse paciente, que idade e tudo mais. E todos os exames laboratoriais que eu preciso avaliar para saber, então, o que eu vou melhorar, o que eu posso melhorar, o que eu pretendo, né, praticando esse jejum intermitente. Deu para vocês entenderem? Então, não é tão simples quanto parece. Né? Então só depois de um tempo, né, que eu estou aplicando o jejum intermitente é que eu começo então fazer com que haja essa produção dos corpos cetônicos, e aí sim eu tenho todo o benefício do jejum intermitente para várias coisas que eu vou falar agora. Agora, gente, só para vocês terem uma ideia, 20 gramas de carboidrato é meio mamão papaya, tá? Uma colher de sopa de aveia, por exemplo, ela já tem praticamente 15 gramas de carboidrato. Se eu quiser dar uma banana, já são 19 gramas de carboidrato. Então, é uma dieta bem baixa em carboidrato também, que seria mais oportuna para a gente chegar logo na cetose, dentro dessa fase de jejum, tá? Agora, vamos supor que vocês vão ver que tem vários benefícios, como eu tô te falando, não só emagrecimento, mas o jejum intermitente tem muitos objetivos aí que vocês vão ver. A Érica tá me perguntando, doutor, o que pode beber no jejum para não quebrar? Eu já vou falar isso. Mas vamos supor, como eu falei, que tem muitos pacientes que não suportam o jejum, que não gostam, que não se adaptam. Aí, o que eu faço? Vamos supor, eu posso estar entrando com um plano alimentar, com uma intervenção que se chama restrição calórica intermitente. Então, ele não vai fazer jejum, ele vai fazer dias de restrição calóricas, outros não. Uma com uma restrição, ou restrição calórica mais severa, né? E outros menos severas, também pode ser. Então eu tenho uma mudança dia a dia da ingesta calórica que ele vai receber. E isso eu dou o nome de dieta de restrição calórica intermitente. Então eu vou variar a quantidade calórica a ser ofertada para aquela pessoa. Às vezes essa intervenção é mais fácil do que o jejum intermitente. E os resultados são muito bons,
tanto quanto o jejum intermitente, tá? Alguns estudos já demonstram isso. Agora, essa dieta, inclusive, não só pode ser aplicada, essa intervenção, vamos dizer assim, não só pode ser aplicada para quem não consegue fazer o jejum intermitente, como também para aquele paciente que já está cansado, o corpo dele já está adaptado a fazer uma dieta de restrição calórica contínua. Então vamos supor, gente, o paciente chega, como eu falei para vocês, a primeira fase eu fiz uma dieta de restrição calórica, porque se não tiver restrição calórica, não tem emagrecimento. Isso é ponto, né? Se eu não gasto mais e não como menos, se eu não tivesse déficit, esquece, ninguém vai emagrecer, tá? Então, seja qual o protocolo que eu vou usar, qual a intervenção eu vou usar para vocês, mas para o emagrecimento ele tem que ter o déficit calórico, o balanço energético de entrada tem que ser menor do que o de saída. Isso é um ponto pacífico. Agora, vamos supor, eu fiz a dieta de restrição calórica contínua. Esse paciente precisava de 1.800 calorias, ele tem uma taxa metabólica basal de 1.200 e gasta 600 calorias de acordo com os treinamentos que ele faz, os exercícios físicos, as atividades diárias. Eu fiz, para quem não assistiu a live da semana passada, é o gasto calórico total do dia. Então eu fiz essa conta de 1.800 calorias. Então eu fiz uma dieta de restrição calórica contínua de 500 calorias dia, de 1.300 calorias por dia. E aí o paciente estava indo muito bem, ele emagreceu bastante, só que chega uma hora, ele pumba, empacou, chegou no platô. Chegou numa coisa chamada termogênese adaptativa, o corpo dele se adaptou. Ou então, ele tem uma pequena resposta frente a essa restrição calórica. Aí é hora de eu aplicar essa dieta de restrição calórica intermitente. Então, dia come mais, dia come menos. Dia come mais, dia come menos. Essa dieta, gente, é muito legal. Ela não deixa que a gente entre nessa termogênese adaptativa. Porque o teu corpo está toda hora recebendo uma oferta diferente de calorias. Eu posso fazer, por exemplo, com as 1.800 calorias, eu posso fazer, como eu disse, uma economia de 3.500 calorias semanal, se eu reduzir 500 calorias diárias. Mas eu posso também fazer dias com 650 calorias e dias com 1.800 calorias e eu ter a mesma deficiência de 3.500 calorias semanais. Ou então, dias ele vai comer 1.000 calorias e outro dia 1.500. Então, um dia eu fiz menos 800 calorias, outro dia eu fiz menos 300 calorias. Então, eu vou brincar, ou seja, eu não vou deixar com as calorias ofertadas. E aí, com isso, o corpo não tem adaptação, que é uma coisa muito comum que os pacientes reclamam. Doutor, olha aí, eu não consigo. O primeiro momento eu emagreci muito, segundo emagreci, terceiro não emagreci mais nada, parou, estacou. Isso é comum acontecer. Aí a gente pode fazer essas intervenções. Deixa eu ver quem tá aqui. Oi, gente. Então a gente pode fazer essas intervenções e com isso a gente pode ter resultados muito interessantes, né? Não existe adaptação, porque cada dia ele está recebendo uma quantidade calórica diferente. Lógico, dentro de um planejamento, sempre respeitando os macro e micronutrientes, né, com as combinações já inteligentes que eu falei para vocês. E é um paciente que não fez jejum, porque ele não conseguiu se adaptar, e ele não vai chegar na termogênese adaptativa como as dietas tradicionais de restrições calóricas. Então essa possibilidade é o que eu queria passar para vocês com as pessoas que às vezes ficam frustradas porque não conseguem fazer o jejum intermitente. Então vamos brincar um pouquinho, vamos dar trabalho para esse organismo, uma vez com mais calorias, outra vez menos calorias. Vocês sabem que para a gente digerir o alimento, nós gastamos calorias, chama-se termogênese, que é o gasto calórico para a digestão alimentar que nós temos, que as proteínas têm maior termogênese, que as gorduras têm maior termogênese, que os carboidratos têm menos. Mas como a gente vai aplicar uma dieta com low carb, com baixo carboidrato, né? Tanto quanto eu faço a dieta de restrição calórica intermitente ou não, eu já sei que essa questão dos carboidratos não vai ser nenhum empecilho.
tá certo? E os resultados, gente, para o emagrecimento são muito interessantes. Mas seja qual protocolo eu for usar, de jejum intermitente ou restrição calórica intermitente, eu tenho que ter os exercícios físicos em conjunto. Isso é fundamental para mim ter todos os benefícios que eu vou querer ter com esse paciente. E aí, quais são os benefícios já comprovados do jejum intermitente? Que a dieta de restrição calórica intermitente também vai ter. Por quê, gente? Porque eu abaixando o peso, eu reduzindo o peso do paciente, eu vou melhorar todos esses marcadores que estavam todos em disfunções, alterados, em virtude de um acréscimo que a pessoa tem de gordura corporal. Ela vai ser mais inflamada, ela vai ter maior colesterol, LDL colesterol e ainda oxidado, que é o pior. Ela vai ter mais resistência insulínica, ela já tem diabetes, ela tem mais risco de hipertensão arterial. E com a redução da gordura, principalmente da região do abdômen, eu melhoro toda essa síndrome metabólica. Então, óbvio que a dieta de restrição calórica intermitente também vai ter esse benefício, né? E quando eu também como menos, eu tenho também maior longevidade, eu vou ativar mais os genes da longevidade. Então, gente, a redução de peso, vocês manterem peso saudável, vai dar para vocês a mesmo benefício, as condições que vocês vão ter quando fazem o jejum intermitente, tá certo? Que é restringir o peso, ficar um tempo sem comer, então vocês vão ter os mesmos benefícios, tá? E quais são esses benefícios que a gente tem, né, na dieta de jejum, no protocolo seguido do jejum intermitente? Primeiro, a gente tem um aumento do hormônio de crescimento. Quando a gente tem um aumento do hormônio de crescimento, a gente tem uma melhora no ganho de massa muscular. Tá? Então, alguns estudos já demonstram que o jejum intermitente ele pode melhorar a síntese do GH e, consequentemente, melhorar o ganho de massa muscular. Quanto mais massa muscular eu tiver, maior é meu gasto calórico diário, melhor para o emagrecimento, tá bom? E mais dificuldade eu vou ter de elevar esse peso novamente. Eu tenho também, através do jejum intermitente, o benefício com relação aos níveis glicêmicos e insulinêmicos, ou seja, comprovadamente o jejum intermitente ele reduz a quantidade de insulina a ser fabricada porque ele melhora a ação da insulina. Consequentemente, ele vai melhorar os níveis glicêmicos. E se eu tenho menos insulina com controle da glicemia, eu vou evitar o risco de ter resistência insulínica. Se eu tiver, eu posso melhorar isso e não ter mais. E vou melhorar também a questão da minha diabetes, com certeza, né? Vou modular melhor a minha diabetes. E outra, vou ter mais benefícios com relação ao emagrecimento. Por quê? Porque menos insulina, eu tenho também condições de melhorar minha oxidação de gordura e não anabolizar mais gordura como altos níveis de insulina fazem, né? Além disso, a insulina elevada ela é inflamatória, então eu tenho todos os benefícios aí, né? Quando eu regulo os níveis de insulina, de glicemia, melhora emagrecimento, melhora a diabetes, melhora a resistência insulínica. Segundo ponto positivo. Qual o terceiro ponto positivo do jejum intermitente, gente? Jejum intermitente também vai fazer reparos melhores celulares. Ou seja, eu vou de noite, quando a gente dorme, a gente faz um período melhor para a gente fazer uma checagem, né, em todas as nossas células para saber se a gente tem alguma célula defeituosa. Células defeituosas são grandes chances da gente ter células cancerígenas, desenvolver tumores. Todos nós produzimos essas células defeituosas durante o dia e de noite nós fazemos reparos celulares, morte dessas células. E com o período de jejum a gente tem uma eficiência maior para fazer reparos celulares e consequentemente evitar então a proliferação dessas células cancerígenas, né? Então diminui o risco de câncer, gente, o jejum intermitente. Além disso, eu vou melhorar a expressão genética que eu já falei dos genes da longevidade. Porque até a princípio a dieta de jejum intermitente era feita exatamente para isso, né? Depois que observaram que ela também fazia a redução do peso, né?
Como eu também disse, ela melhora os marcadores LDL e HDL, ela reduz o LDL oxidado, então para quem tem dislipidemia, excelente, né? E melhora o HDL, que é o bom colesterol, evitando então, né, o risco maior da gente ter doenças cardiovasculares. Ótimo! Ela também melhora a parte cerebral, ou seja, observou-se através de estudos que o jejum intermitente, gente, ele aumenta um hormônio chamado BDNF, ou seja, fator neurotrófico derivado do cérebro. Esse fator neurotrófico derivado do cérebro, ele vai fazer com que haja uma neurogênese, ou seja, uma ramificação melhor entre os nossos neurônios, uma comunicação melhor nessa rede neuronal. Então, é excelente, ele faz com que haja uma sobrevida maior dos neurônios, evita a Alzheimer, ele vai deixar a gente com maior foco, mais cognição, aspecto cognitivo melhor, ativa mais a gente, vai deixar a gente mais desperto, né, através desses períodos que a gente tem em jejum e depois nos períodos de ingesta, né? Então, é excelente também para a parte, para a saúde cerebral e para a nossa longevidade, né, cerebral também, de saúde cerebral. E é óbvio que ele também tem esse aspecto de melhorar toda essa questão, não só do melhora da composição corporal, mas também do emagrecimento, né? Comprovação já muito garantida com relação a isso, né? Muitos estudos comprovam e a gente sabe de muitas pessoas, muitos pacientes que aplicam ou aplicaram o jejum intermitente tiveram sucessos na questão do emagrecimento. Agora, a gente tem que ver que isso também não é para todo mundo, né? Tem algumas pessoas que não conseguem porque não se adaptam e tem outras que não têm indicação, né, de fazer o jejum intermitente. Quem são essas pessoas? Principalmente a gente tem pessoas que são muito magras, que têm baixas reservas já, de músculo, baixas reservas de glicogênio muscular, baixas reservas de gordura. Então essas pessoas, às vezes a gente até pode aplicar, mas assim, aplicar pela questão da longevidade, anticancerígeno, anti-inflamatório, porque nem sempre a pessoa que é magra, ela é uma pessoa que não tem uma resistência insulínica, ou não tem um diabetes, ou não tem a questão de uma dislipidemia. Então, a gente pode estar aplicando também para ela, mas com cuidado. São menos dias, menos horas em jejum, sempre fazendo exames laboratoriais em paralelo, sempre avaliando esse paciente, fazendo uma bioimpedância para saber se ele não está perdendo massa muscular, né? Colocando ele em treinamento de força. Então, nos dias de jejum ele não faz exercício físico. Então, esse paciente que tem baixo peso, ele tem que ter mais cuidados. Ou então a gente fazer um outro protocolo, de repente, né, para ver dieta de jejum de restrição calórica intermitente, talvez a gente possa estar fazendo para poder então, às vezes com uma pequena restrição só calórica. Então é um paciente que a gente tem que ter mais cautela e mais cuidado, e se aplicar, saber como aplicar. Obviamente eu não aplico o jejum intermitente para crianças, né, para idosos, para gestantes, para lactentes. Esses não são pessoas adequadas. Outras pessoas que não são adequadas para ser aplicado o jejum intermitente são para as pessoas que têm já disfunções neurológicas. Então, por exemplo, o paciente teve depressão, síndrome do pânico, é muito ansioso, tem até o transtorno de ansiedade, né, tá extremamente abalado emocionalmente. Esse paciente, ele requer uma quantidade de carboidrato maior, mesmo que seja de boa qualidade, ao longo do dia. Então não é um paciente que eu vou aplicar de primeiro um jejum intermitente. Primeiro eu vou deixar ele mais equilibrado emocionalmente, né? Eu vou deixar ele menos ansioso, menos estressado. Então não vai ser de pronto que eu já vou aplicar um jejum, porque esse paciente requer maior quantidade de carboidrato. Cada refeição dele eu tenho que dar um pouquinho de carbo para modular a glicemia, modular a insulina e deixar ele melhorar os níveis de serotonina, né? Então é um paciente de dopamina, então é um paciente que eu não posso fazer um jejum de pronto.
Outro paciente que eu não aplico jejum intermitente, gente, é para pacientes que têm hipoglicemia ou pressão muito baixa, porque não aguentam ficar longos períodos em jejum. Então esse paciente também não dá para aplicar o jejum de pronto, né? Então, essas são as pessoas que não têm indicação. Agora, para aplicar o jejum, principalmente quando eu falei para vocês de crianças, idosos, gestantes, esse eu não aplico mesmo de jeito nenhum. Ou de baixo peso, a gente vai pensar e ver se há a possibilidade de fazer alguma intervenção, mesmo que adaptada à situação que ele se encontra. E, gente, uma coisa importante, por que será que o jejum ele tem todos esses benefícios? Por que ele consegue todos esses benefícios para a saúde? Porque, como eu disse, a gente vai mudar o substrato para gerar energia, que eu, em vez de glicogênio muscular ou glicogênio hepático, eu vou usar os corpos cetônicos, que são gerados a partir do momento que eu faço oxidação de gordura. Mas isso só acontece quando eu faço jejum e quando eu oferto pouco carboidrato, ok? Então eu tenho esse benefício. Os corpos cetônicos é que vão fazer com que então a gente reduza a gordura, poupando essa massa muscular, esse ganho de massa, redução de gordura, emagrecimento. Além disso, eu tenho também essa modulação hormonal. Como eu falei, eu tenho maior hormônio de crescimento sendo produzido com menos insulina. Então isso vai diminuir a inflamação, melhorar a massa magra, melhorar meu gasto calórico, né? Então ele vai ter os benefícios aí, outra vez, do ganho de massa, da redução de peso, menos inflamação, menos comprometimento na questão da resistência insulínica, diabetes e inflamação, né? E doenças cardiovasculares. E ele foi demonstrado já através de estudos que, sendo bem aplicado, ele vai ativar o metabolismo e assim o gasto calórico diário, certo? Então, gente, por conta de tudo isso, a gente vai ter todos esses benefícios, né? Que eu acabei de mencionar. Mas o protocolo de jejum intermitente, ele também tem que ser seguido por exames laboratoriais. A gente tem que saber realmente fazer o exame de urina para ver se está sendo liberado os corpos cetônicos. A gente tem que ver como que está o ácido úrico, porque às vezes se eu, por exemplo, estiver perdendo massa, não estou treinando, às vezes só estou fazendo jejum e não treino força, né? Não estou comendo direito na janela de oportunidades aí que eu tenho que consumir os alimentos, a quantidade calórica adequada, eu posso ter perda muscular e posso aumentar meu ácido úrico. Se eu sou um paciente que já tenho essa tendência de ter muito ácido úrico, eu posso aumentar nessa dieta. Então, nem tudo que é bom para todo mundo. E como eu falei, sempre, gente, essa intervenção tem que ser acompanhada por um nutricionista. Por quê? Porque ela tem que saber quando eu começo. Como eu falei para vocês, nem sempre é a primeira estratégia que a gente vai iniciar. Todo o acompanhamento durante toda a estratégia, quais são os dias, se eu já vou aplicar a intervenção de 16 horas de jejum ou 18 horas de jejum, ou vou começar com 14, ou vou começar com 12. Outra coisa também que eu faço muito na minha prática, às vezes eu ponho só o jejum para o exercício físico e não um exercício de alta intensidade. Quem me segue sabe que às vezes eu faço muito, é muito comum, essa minha prática já há muito tempo, eu faço jejum e para muitos pacientes aqui, eu faço jejum, primeiro eu começo em dias que a gente não faz exercício físico, mas depois eu já faço para quem faz o exercício aeróbio. Não exercício de força, né, gente? Então eu começo fazendo com exercício aeróbio, né? Então ele vai correr, vai caminhar, então ele vai começar a comer primeiro poucas quantidades de alimento, por exemplo, de um carboidrato de baixo índice glicêmico, ele come só, por exemplo, o kiwi, só um melão, só uma fatia de abacaxi, um pedacinho de mamão. Às vezes eu ponho um óleo de coco, que é uma gordura boa, que baixa ainda o índice glicêmico desse carboidrato da fruta. Num café, que é uma substância termogênica, é uma estratégia, quer dizer, o paciente não fica de jejum totalmente, mas ele já começa a se adaptar para isso e vai correr, vai fazer qualquer atividade cardiovascular. E aí, enfim, para poder queimar gordura, para melhorar condicionamento físico, para emagrecimento. E depois, no segundo momento, aí eu tiro isso e deixo ele só com café, água com limão primeiro e vai em jejum embora. Aí,
Quando chega, espera uma hora e come. Então eu já estou adaptando essa pessoa a um jejum. Quer queira ou não, se ela para de comer às 20 horas e só vai comer por volta de 10 horas da manhã, eu já tenho uma boa quantidade aí, ó, 2 horas, 10 horas, eu já tenho 12 horas de jejum aí, né, que eu tenho, desculpa, se ela para de comer às 8 horas da noite, eu tenho 4 com 10, eu já tenho 14 horas de jejum. É uma boa estratégia, um bom começo para poder se adaptar. Né? Então eu parei de comer às 20 horas e aí eu fui comer só às 10 horas da manhã e fiz o exercício em jejum. Então eu posso adaptar primeiro comendo um pouquinho e depois fazendo o jejum, tá? Isso é uma estratégia que a gente pode usar, né, para ir gradativamente melhorando aí a adaptação ao jejum intermitente. Mas seja qual for a estratégia, gente, eu tenho que ter um acompanhamento, tá? Agora eu vou responder para vocês. Como eu falei para vocês, né? Vou recapitular para quem não entendeu. Tipo, o jejum não é a primeira estratégia. Primeiro eu começo com a restrição calórica diária e contínua. Depois o paciente que já se adaptou a isso, não responde mais. Às vezes tem paciente que vai bem, segue bem com a restrição contínua calórica e pronto, a vida segue, teve bom resultado, ótimo, que é mais confortável. Outro não teve uma adaptação, ou ele vai para o jejum intermitente ou ele vai para a dieta de restrição calórica intermitente, tá? Qualquer uma das duas que ele vai seguir, ele vai ter bons resultados desde que seja bem assistido, certo? E não seja pacientes que sejam esses que eu acabei de falar, que tenham contraindicações. Muito bem, gente. Agora, o que é comum que já algumas pessoas me perguntaram, Nives, tudo bem, a respeito do jejum aqui. O que não quebra o jejum? O que não quebra o jejum, gente, é a água com limão, o café e os chás. Isso não tem caloria nenhuma e não quebra jejum. Aliás, no tempo de jejum é importante vocês terem uma boa hidratação. Muito boa hidratação, tem que beber muita água, né? Lembra que eu falo sempre que a gente tem muito acúmulo de toxinas no tecido adiposo. Quando a gente começa a oxidar essa gordura, ela vai para a corrente sanguínea, a gente tem que fazer eliminação. Então tem que fazer bastante xixi, tem que ter um intestino funcionando bem para poder fazer eliminação de toxinas pela urina, pelas fezes. Então, por favor, hidratem bem. A gente não pode ficar desidratado. Então, água em jejum e, se possível, água com limão. Pode tomar o café quem quer. Quem não quer café ou quem quiser alternar com chá verde, chá de gengibre, chá de espinheira santa, chá de camomila. Não esse horário, né? Mas, enfim, para de manhã, porque camomila ele é calmante. Mas chá de capim-cidreira, chá de cítricos a gente pode estar colocando aí com casca de laranja, enfim, posso fazer uma mistura e aí eu posso usar também um gengibre com canela, enfim, todos esses chás são super bem-vindos e podem ser aplicados aí e não vão quebrar jejum. Só que é lógico, nada adoçado aí com adoçante. E se possível, gente, nem com açúcar e nem com adoçante. Se possível também sem adoçante, por quê? Porque os adoçantes também vão ativar receptores nas nossas células, né, para sabor doce. E aí vocês vão esperar por carboidrato que não vai vir, vocês vão ficar um tempão em jejum. Então é melhor nem consumir adoçante quando tá no jejum, tá? Agora, outra pergunta que eu recebi, e pular o café da manhã no jejum intermitente, doutora? É possível? Porque aí eu tô usando uma estratégia, eu tô fazendo isso não todos os dias, porque como o nome já diz, é um jejum intermitente, e isso tá sendo monitorado, né? O resto do tempo aí que eu vou comer de uma forma organizada e não vou ter o prejuízo, ok? Além disso, eu vou estar fazendo uma suplementação em conjunto, então eu não tenho o problema. Uma coisa importante, eu aplico o jejum intermitente às vezes, não na parte da manhã, embora é mais legal, é mais fácil, porque a gente tem o jejum da noite, né, que fica dormindo. Mas tem pacientes que acordam com muita fome e não toleram ficar de manhã sem comer. Então o que eu faço? E não sentem fome à noite. Não é
Isso são poucos, tá, gente? Porque a grande parte sente muita fome à noite e de manhã não. Mas para esses pacientes eu já apliquei, hein? E tem alguns aí que se estiverem me vendo já sabem quem são. Que eu faço o jejum, ele para de comer às 4 horas da tarde e vai comer no dia seguinte, né? Isso, às 8 horas da manhã. Então ele faz o jejum das 16 horas, das 18 horas, parando de comer ou na hora do almoço ou no lanche da tarde, e daí vai comer no café da manhã. Isso também é muito legal. Vamos supor que você faz um exercício de força, não consegue fazer o jejum pré-treino, então você pode fazer isso, aplicar o jejum. O importante, gente, é jejuar. O período, se vai ser de tarde até na manhã seguinte, ou vai ser de noite até a hora do almoço do outro dia, não tem problema, tá? Então dá para fazer essa estratégia também, já estava esquecendo disso. Daí você toma o seu café da manhã, sem problema nenhum, porque tem gente que ama café da manhã. É ou não é, gente? Deixa eu ver se algum de vocês aqui que está me perguntando. Vamos lá. Roseli, aí. Opa! Agora outra pergunta que eu já vou entrar aqui, que são os suplementos. Doutora, oi Carla, tudo bem? Carla Bastos, Freitas Suelen, opa, aqui. Vamos lá, perdi e a doutora está fazendo, eba. Pedi e a doutora está fazendo, eba. Ah, tá vendo? A Érica pediu essa live aí, tá vendo? Érica, eu atendo sempre as solicitações de vocês porque eu vou de encontro às necessidades. Fora a Érica ter pedido essa live, muita gente me pede e tem dúvidas com relação ao jejum. Bom, suplementos, dá para usar tudo? Não dá para usar tudo. Suplementos que têm calorias quebram o jejum. Então eu não vou usar uma maltodestrina, uma palatinose, um whey protein, né, proteínas de uma forma geral. Não dá para usar, né, num pré-treino. Mesmo o óleo de coco, também ele teria aí um valor calórico. Muito embora alguns estudos e alguns colegas, eles aplicam o café com óleo de coco só, ou o bulletproof, né, que a gente tem hoje, o coffee, o café com óleo de coco, manteiga ghee só, e aí vai treinar. Então essa quantidade de gordura, e a gente sabe que é uma gordura triglicerídeos de cadeia média que gera energia, como é muito baixa, às vezes é pequena, a gente meio que desconsidera e fazemos assim o jejum também, né? Mas o correto mesmo é não dar nenhum suplemento que tenha caloria, mesmo sendo um TCM, tá? Porque ele tem um valor calórico aí agregado. Mas é importante a gente entrar com suplementação. Quais são os suplementos que eu dou para o meu paciente que está em jejum, né, intermitente, está saindo aí para treinar ou para fazer suas atividades diárias que não sejam treinos, né? Eu vou dar para vocês alguns nutrientes que eu falo que geram energia, que a gente chama buster mitocondrial. Então, coenzima Q10, a taurina, eu dou muito esse aminoácido que é muito legal para melhorar a energia da gente. Eu posso dar alguns aminoácidos como o BCAA, pode entrar. Posso entrar com uma coisa chamada o GO-BHB, que também ele é muito utilizado nas dietas cetogênicas ou de jejum intermitente, que ele gera energia, também é muito legal, dá para mim poder dar. Então ácido alfa-lipóico, às vezes eu dou um complexo B também, algumas vitaminas do complexo B como niacina. Então tudo isso eu posso ministrar, né, para um paciente. Posso entrar com própolis? Pode, ele não vai ter valor calórico. Posso entrar aí com glutamina? Também posso, não tem praticamente valor calórico. Então aminoácidos, não proteínas, whey protein, mas os aminoácidos, principalmente os que geram mais energias, como eu falei para vocês, o BCAA e a glutamina, a taurina, carnitina. Posso entrar com enzima Q10, ácido alfa-lipóico, GO-BHB, o TCM só, tudo isso eu faço. Posso entrar tranquilamente, que não vou ter problemas com relação a calorias, e é muito bem-vindo para quem está fazendo jejum intermitente.
Posso entrar com ômega 3 encapsulado também, obviamente não tem problema, dá para me entrar com ômega 3, EPA, DHA, não tem problema, dá para me entrar com isso. Ok? Posso fazer alguns probióticos também, não tem problema, não tem calorias e dá para entrar. Bom, mas é lógico que suplementos aí, né, mais uma vez, só pode ser ministrado por nutricionistas. Treinar enquanto estiver de jejum. Como eu falei para vocês, desde que seja adaptado a essa situação, a gente pode fazer sim, para não passar mal. Então vamos devagar. Primeiro a gente vai fazer o jejum para os dias que não treina, depois eu faço o jejum, dou um pouquinho de alimento para ele treinar e depois eu tiro esses alimentos e faço então ele treinar em jejum, principalmente para atividades aeróbias, tá? Jejuar deixa o metabolismo mais lento? Não, se a gente fizer a estratégia certa, não faz, né? Até porque nos outros dias ele vai comer de uma forma normal, com as calorias todas normais, né? Não vai fazer restrição tão severa, restrição calórica, e aí a gente tem uma ativação da leptina e isso não vai deixar com que haja uma desaceleração metabólica, né? Bom, gente, acredito que seja isso. Tem duas perguntas aqui a mais aí de pacientes que eu já respondi já em parte, né? Uma pergunta assim, a seguidora Helena Barreto. Gostaria de saber se o jejum intermitente feito por longo período perde o efeito. Gente, as estratégias nutricionais, o ideal é que a gente sempre faça mudando as estratégias. O corpo tem muito essa questão de se adaptar às circunstâncias que a gente o coloca. Então o ideal é ter começo, meio e fim, daí muda a estratégia, daí volta para ela e assim por diante. Eu sempre faço isso. Agora, se o paciente está se dando bem, vamos supor, ele já chegou no peso dele estável, né, já emagreceu, eu vi que os exames laboratoriais dele melhoraram todos, ele tá sentindo com energia, tá bem, tá confortável dentro do jejum intermitente, eu posso às vezes diminuir os dias de jejum, fazer um dia só, né, ou fazer 2 dias, ou uma semana eu não faço. Então a gente pode estar fazendo isso com um paciente que quer manter o jejum porque se adaptou muito bem, né? Agora, para aqueles que não querem mudar para uma dieta só com restrição calórica ou com dias de restrição calórica, outros não tem problema, a gente também pode estar mudando. Então não tem muito receita de bolo. Às vezes o paciente quer ficar no jejum intermitente só para poder ativar aquele genes da longevidade, que ele se deu bem. Então o que eu faço? Eu ponho só um dia, às vezes, no sábado eu quero ficar no jejum, né, intermitente, de sexta para sábado. Para mim eu acordo já tarde, é bom, enfim, pode ser, ou na segunda, é outro dia que o paciente às vezes quer manter. Então dá para ser feito isso. E agora, se tiver adaptação, que pode ser que tenha, né, paciente que se adaptou ao jejum intermitente e não está mais respondendo bem, né, o que a gente queria, o que a gente pretendia dentro do objetivo dele, então aí eu mudo a estratégia obrigatoriamente. Não é muito receita de bolo, né? A gente precisa avaliar, sempre avaliar. Bom, a outra seguidora, Eliane Freire, ela fala: sou magra, eu posso fazer jejum por quanto tempo? Gente, é o que eu falei, sempre monitorado. Essa paciente, então, não pode fazer exercício em jejum, ela tem que fazer um jejum, então, com menos horas de jejum, não muitos dias na semana. Poder pode, mas é uma paciente que vai ter que ter mais cuidados para fazer o jejum. Não vou fazer o de 18 horas, não vou fazer muito menos de 24, não vou já aplicar o de 16, eu vou fazer o de 12, né? Mas primeiro eu dou um pouquinho de comida, depois eu faço o de 12 e assim por diante. Né? Vamos vendo como ela vai se adaptando. Não quer emagrecer, ela só quer perder um pouco de gordurinha na barriga. Então eu vou fazer e vou monitorar. Às vezes é o dia que você não faz exercício, né? Seria melhor, porque depois na sequência ela fala: posso fazer um HIIT em jejum? Então, se você é magra e fizer um HIIT em jejum, a chance de você perder massa muscular é muito grande. Então é melhor você fazer o jejum, se fizer, em dias que você não faz exercício, tá bom? Ou então, experimentar uma outra estratégia antes de já iniciar o jejum. Pode ser também uma coisa boa, né, gente? Certo? Para depois, então, chegar no jejum para ter menos risco de perder massa muscular, tá? Então, esses são os pontos
que eu queria muito falar com vocês hoje, essa questão do jejum intermitente, da diferença da dieta de restrição calórica intermitente, que também pode ser uma grande estratégia, que toda estratégia, independente da qual vocês vão usar, tem que ser sempre orientada por um profissional nutricionista. A gente tem que fazer sempre uma análise, uma avaliação muito bem feita e criteriosa com relação à prescrição de suplementos, saber a hora de para quem prescrever esse tipo de estratégia, saber a hora de iniciar essa estratégia, a hora de terminar essa estratégia, avaliar sempre os exames laboratoriais, hidratar sempre esse paciente, enfim, tudo isso a gente tem que monitorar, né? O tempo todo. Para quê? Para que vocês tenham o máximo de resultado com nenhum prejuízo na saúde de vocês. A gente quer, ou mesmo eu posso falar em meu nome, que eu quero que a estratégia que eu vá usar ao paciente, que eu maximize o quanto puder a saúde dele, o bem-estar, a longevidade, todas as ações benéficas daquela estratégia e diminua ao máximo qualquer efeito colateral prejudicial que ele possa ter, tá? É isso que eu quero da estratégia que eu vou usar. Então, lembrando que nem tudo que é bom é para todo mundo e eu espero ter ajudado vocês a poderem se nortear aí com relação a mais informações a respeito dessas estratégias. Oi, Sil, tudo bem? Espero que você esteja boa. Já esteja melhor, né? Beijinhos, doutora Isabel, Ivanil, é isso, muito bem. Bom, gente, essa live, se Deus quiser, vai ficar gravada no IGTV e no meu canal do YouTube, para quem não assistiu, tá? Conseguir assistir. Quem assistiu hoje quiser assistir mais vezes para pegar orientações que não pegou hoje, às vezes acabou perdendo, pode assistir mais vezes. E para quem não me fez as perguntas, pode fazer as perguntas que vocês acharem aí necessárias, que eu não falei na live, porque eu vou ter que acabar essa live, porque já tá aí faltando alguns minutinhos, senão não consigo gravar, tá? Adorei ter a presença de todos vocês. Um beijo enorme, muito obrigada pela audiência, pelo prestígio, pelo carinho de sempre. Lembrando que agora, às 20 horas, tem a live da doutora Juliana com a Vanessa Camargo, que é uma queridíssima minha também, que eu admiro, que eu gosto, muito amiga e muito humilde, muito gente, uma mãezona, uma mulher que vai passar muitas coisas boas para vocês da experiência dela. Eu mesmo já fui nutricionista da Vanessa Camargo, né? Há uns tempos atrás. Enfim, adoro toda a família Camargo. Um beijo grande, sucesso para todos vocês aí, não percam a live. E até a nossa próxima live, né? Um beijo, gente. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Até.